a minha formação de base é a neurociência, né? Comecei por ela, quando eu dava aula, apareceu uma pessoa na minha vida que eu tinha sofrido um sequestro, e o meu irmão falou, ai, faz uma sessão com fulano, ele tá chegando no Brasil, tal. E assim, me curei, sem remédio, sem nada. E aí ele me convidou, ele falou assim, olha, eu tô aqui, na verdade eu tô no Brasil porque eu vou dar um curso dessa técnica que eu te ajudei aqui para crianças, e eu dava aula. E você que dá aula, vai ser super interessante conhecer um pouquinho do processo, enfim. E foi o que eu fiz, né? E eu entendi o que estava por trás e como eu podia ajudar as pessoas com essa técnica. Foi assim o que fez a mudança de chave na minha vida. Aqui. Tem alguém que eu não estou vendo, que não é a Renata. Pera. Pera, pera. Oi, Tereza, Oi, tudo bem? Bem-vinda. tudo. Bem-vinda. Obrigada. Vou pôr no mudo aqui, é que eu que não estava com todas as janelas abertas. Vou pôr no mudo aqui. Tá frio aí? Agora ficou mudo. Então tá joia. Onde você tá mesmo, Renata? Esqueci a cidade. Eu tô em Minas. Ai, que delícia. Deve estar mais quentinho do que aqui. Aqui eu tô com aquecedor no pé, gato no colo. Vamos continuar. Vamos lá. Aqui tá bem gostoso. Ai, que bom. Bom, e depois da neurociência, eu vi como isso mudava, foi a virada de chave na minha vida, né? E ontem, numa constelação que eu fiz ontem, se não fosse o uso da neurociência, aquela constelação tinha parado num lugar muito ruim. A moça começou assim: eu tô me sentindo gelada, eu tô me sentindo gelada, eu tô ficando gelada. E aí pode colar num monte de coisa, pode ser cirurgia dela, né? Aquela memória da anestesia, que a pessoa vai ficando gelada, ou uma memória de abuso, enfim, uma série de coisas começa a vir, e que se o terapeuta não tem recursos, a pessoa congela ali na dor, naquela memória traumática, e não sai do lugar. E aí foi muito perigoso, né? Ela falava assim: eu tô com os braços dormentes e minha mão tá gelada e meus pés estão começando a ficar assim também. E eu parei tudo. Eu não sei, eu falei: olha, eu vou primeiro cuidar disso. Eu não sei nem qual é, né? Porque constelação é um passo no escuro. Você vai sentindo as emoções, as sensações e vai trazendo o significado, ver se está ligado à ancestralidade, e de repente ela começou a ficar gelada, que podia ser tanto do representante quanto da memória ancestral, ou um funcionou como gatilho para o outro. E aí, imediatamente, o que eu fiz? Vamos primeiro cuidar disso. Avisei todo mundo, vamos primeiro cuidar disso. Daqui a pouco a gente vê se isso é ancestral, se isso é uma personalidade, se isso é um trauma do representante ou dos dois, enfim. E aí eu falei para ela: você consegue prestar atenção aonde é a divisa, né? Você fala que a sua mão tá gelada. Então, assim, a divisa, onde tá normal, onde tá quente, onde tá gelado. Ela falava assim, na verdade, começa dos braços, vai gelando, gelando, e a mão fica muito gelada, né? E aí, eu falei, então tá. Onde tá quente? Ela falou, o peito tá muito quente. Então, presta atenção no peito. O que eu estava fazendo ali? O gelo, ela já tinha prestado atenção no gelo, não precisava nem falar presta atenção aonde está gelado, porque ela mesma já prestou atenção nisso. Ela falou nos braços. Quando a pessoa fala não sabe direito, a gente faz prestar atenção um pouquinho. Por quê? Porque eu quero que o cérebro identifique aquele circuito de dor, aonde que começou a gelar, qual é a memória. É uma anestesia? É um abuso? Mesmo que racionalmente a pessoa não saiba. É uma memória celular, né? E eu falei, então presta atenção agora onde está quente. E aí eu ia induzindo, induzindo assim, não é bem essa palavra, ajudando o corpo dela a prestar atenção em outros lugares que tinha calor. Ah, é para distrair o cérebro? Não, é para informar que ela não está só naquela dor.
Porque senão aquela dor vira uma avenida no cérebro dela, que só vai passar congelamento, ela vai congelando, 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 congelando. E aí, no fundo do poço, a gente descobre que tem um porão, né? Então, vamos buscar outros caminhos. Aí ela foi prestando atenção onde estava quente. Ela falou, nossa, está começando a esquentar. Ok. Significa que a gente estava desviando ali os circuitos neuronais de bem-estar e prazer, ajudando o corpo a reabsorver os resíduos de trauma e estresse que traduziam como gelados. E aí eu fui buscar a emoção envolvida, e aí tinha uma linha de aprendizagem, várias existências, tanto dela, da ancestralidade, ligada, Camilo está balançando aqui, ligada à vitimização. Então, sim, ela provavelmente foi vítima de algumas situações, só que ela estava tão enraizada naquilo que a vida dela, ela só era vítima. Tudo é difícil, tudo é difícil. A pessoa mora no Havaí. Eu falei, o que que tem de bom aí? Ela falou, ah, nada. Nada, porque tem 5 vulcões ativos. Não, porque do lado de lá da ilha o pessoal usa crack. Não, porque não sei o quê. Gente, no mundo inteiro tem coisas ruins, né? E aí eu não vou parar minha vida porque tem tudo ruim. Mas ela só conseguia ter aquele olhar. Então eu precisava também trazer para o corpo para ajudar a reabsorver aqueles resíduos, para que ela saísse daquele papel de dor ou a vitimização que ela entrou, e quanto mais vítima ela se enxerga, mais ela atrai situações onde ela é vítima. E aí o fundo do poço não tem um porão, ela não sai do lugar. Né? Então foi importantíssimo a gente usar a neurociência para conseguir desassociar essa memória celular, né? Essa memória de trauma ligada a tudo isso. E o Bert Hellinger, ele tem aqui um trechinho do livro Para que o Amor Dê Certo, ele fala lá na página 15, dessa capa roxinha aí dessa edição, que tudo que ele trabalhou foram observações dentro daquele contexto terapêutico. Então, ele não estava ditando regras, né? Então, quem quiser generalizar o que ele falou, que da fruta ficará apenas com a casca. Traduzindo, ele não estava ditando padrões, então significa que toda situação X está ligado à mãe ou está ligado ao pai? Depende. Ali a gente foi em situações diversas dentro de uma linha de aprendizagem, mas qual era o sentimento que eu percebi? O sentimento que vinha em diversas ancestralidades. Vitimização. Sim, foi vítima. Mas o que eu faço para sair desse padrão? Era esse o pulo do gato. Porém, às vezes é mais confortável, porque aí também tem o ganho secundário. Quando a pessoa está nesse ganho secundário, ela tem a atenção. Então, a gente está falando com aquela criança ferida. Ela tem a atenção. Nossa, como é difícil. Eu estou aqui, mas do outro lado da ilha usam crack. Sabe? Tudo bem, aqui na Cracolândia, nem sei se existe mais, né? Também usam, né? Enfim, o que eu posso fazer para mudar? Se eu posso mudar essa realidade ou não? Né? E sair disso. Enfim. Dúvidas por enquanto? Eu tenho um amigo que ele fala assim: o universo é burro. Eu falo assim, como assim, Euclides, o universo é burro? Ele é, lógico, as pessoas vêm e ficam assim, não, que eu quero um príncipe encantado, e começa, né, a pensar no príncipe aqui. Mas aí aqui está emanando outra coisa, aí o universo responde aqui, não aqui. Então o universo não entende. Eu falo, então não é o universo, né? A gente tem lá coisas no nosso inconsciente, dores não tratadas, e por mais que mentalmente a gente queira uma outra situação, a gente está emitindo outras aqui. Então, assim, 95% dos nossos pensamentos e sentimentos, aliás, eles andam juntos, e a memória celular também, eles são inconscientes. Então, eu tenho noção, assim, de 5% do que eu realmente penso, sinto, né? E conversando com esse mesmo amigo, ele falou assim, presta atenção nesse tipo de pensamento em você. Gente, eu passei uma semana, de repente vem um pensamento, assim, eu falo, nossa, como eu não percebi esse pensamento. Eu não acredito que eu tenho esse padrão. E eu ainda me pego, às vezes, opa, eu não quero mais esse padrão em mim. Mas eu não me dava conta. Gente, eu constelo há 17 anos.
Faço terapia desde criança e eu nunca percebi isso. Eu nunca levei isso para terapia porque eu nem percebia. Ele que teve acho que ele tem umas antenas parabólicas aí, ele falou assim, presta atenção nisso. Se você está confundindo a dor com tal coisa, e aí eu comecei a prestar atenção, falei, nossa. Aí fiz uma constelação, fui buscar lá no passado a origem disso, mas ainda esse pensamento, ele vem de uma forma que de repente, mas agora ele já está na consciência. Opa, já melhorou. Porque senão eu fico emitindo isso inconscientemente e atraio justamente o que eu não quero. Então, trazer para a consciência já é uma grande mudança, né? Tem um constelador, que cidade que ele é? Ai, gente, não vou lembrar. Ai, mas ele falou assim uma vez, é do interior, será que é de Goiás? Enfim, é ele, acho que ou de Minas. Eu lembro que ele falou assim, quando você vê uma situação, não tem como, numa constelação, não tem como desver, ele até criou, né, o desver. Você já viu. E a partir dali você já vai ser diferente. Você já vai ter uma nova atitude, já é diferente, não tem como. E aí, assim, acima de quem. Esse aqui é são as cores da nossa aura. A nossa aura, nosso campo áurico é formado pelas nossas emoções. Acima de 500 Hz, ninguém fica doente. Mas a gente fica gripado, a gente tem dor de cabeça, Quais são as brechas no meu campo áurico que isso entra assim de uma forma intrusiva, digamos assim? E aí tá, né? Às vezes eu tenho um pensamento de medo, uma tristeza. Tudo bem sentir tristeza, mas quando eu permaneço nisso e o meu padrão se torna isso, eu tô vibrando muito baixo. É como se fossem buracos numa camada de ozônio, só que na minha aura, e aí eu vou conectando com cada vez coisas ruins que eu racionalmente não quero, mas é o que eu estou emitindo. Então, a importância de trabalhar a emoção ligada ao pensamento, ligada à sensação física. No caso da moça ali na constelação, ela começou a ficar gelada. E a partir dessa percepção sensorial que eu consegui buscar o sentimento raiz, que era um sentimento de vitimização. Sim, ela foi vítima lá atrás, uma situação. Mas como isso eu repito ao longo das existências, os meus ancestrais repetem ao longo da existência, que eu só atraio situações onde as pessoas verdadeiramente me prejudicam, porque eu estou emitindo isso. Eu estou na mesma vibração. E aí, a chave da virada é descobrir isso lá na raiz. Né? Então, isso aqui eu já falei. E aí eu pergunto, tudo bem por enquanto? Sim. Vocês sabem me dizer, se vocês conseguem perceber, quais são os sinais que a pessoa está num trauma, né? Que são traumas invisíveis ali, não é um acidente, não é uma coisa assim que pá, todo mundo está vendo. Quais são os sinais de traumas? Sinais invisíveis, invisíveis assim, né? Que a gente tem que ter um olho clínico, digamos assim, para perceber. Conseguem pensar assim em alguns, umas ideias sobre isso? Eu não sei, eu até às vezes percebo, mas eu não sei te dizer como. Parece que vem alguma coisa assim. Não sei te dizer exatamente o que, não. Às vezes a gente tem uma sensação de que essa pessoa tá. Ontem mesmo eu vi um vídeo do Chico Bosco no GNT, e ele falando que o trauma é como se fosse um lobo. Ele falou lobo branco, né? Que alguém acorda aquele lobo e aí ele tenta agredir quem acordou aquele lobo dentro dele, que aquele lobo, na verdade, são os traumas, são as memórias daquele trauma, e vai gastar energia, vai sair todo mundo ferido, aí gasta energia, o lobo sossega. De repente vem alguém, toca de novo naquele gatilho e o lobo acorda. Mas tem sinais, como por exemplo, isso aqui é Berenice, como ficar gelado, eriçamento de pelo, dilatação de pupila, batimento cardíaco acelerado, boca seca, nó na garganta, tremores, aqueles tremores que
Só você percebe um tremor interno que o outro não está sentindo. E interessante que as pessoas falam em 5 sentidos, né? Mas na verdade são 6. É o felt sense, é a sensação sentida no corpo. Se eu prestar atenção, eu consigo sentir a sola do meu pé tocando o chão, porque eu coloquei atenção. Eu consigo sentir o assento, eu consigo sentir o encosto. Então, eu começo a prestar atenção, se eu prestar atenção no meu batimento cardíaco, né? É a sensação sentida no corpo. São as tais das memórias celulares. E dão sinais, né? Aperto no estômago, frio na barriga, que às vezes a gente também, a gente é educado para não sentir. Quando é criança, o adulto fala assim, não foi nada. No mínimo, se foi um tombo, no mínimo foi um susto. No mínimo, saiu da posição em que estava, tentou colocar a mão para parar e não conseguiu, ralou ali, mas não é nada. Então, assim, não vamos mais falar nesse assunto, aí engole, né? Aí esse assunto, às vezes, assim, sorria, porque é chefe, é sogra, é como se fosse um leão te ameaçando todo dia, e esse leão, muitas vezes, às vezes não é um trauma físico, às vezes é crescer num ambiente inseguro. Será que vai ter comida hoje? Será que fulano vai chegar bêbado e vai bater em todo mundo? Será que vai, de novo, vai vir aquele sofrimento, por exemplo, de abuso? Enfim, são traumas que estão ali naquela expectativa de acontecer. Ou tem muitos, por exemplo, jornalistas que são traumáticos, terapeuta, sofre muito chamado trauma vicariante, de ouvir traumas de outras pessoas, jornalista de guerra, por exemplo, de ver situações, de vir situações traumáticas e se traumatizar junto. Eu atendi uma criança que aparentemente ficava super bem durante a semana, toda segunda-feira passava mal aquela criança. Eu falei, gente, mas o que acontece? Sexta-feira ela estava bem, e segunda ela voltou a ficar com sintomas aí de traumas. Ah, ela vai para a casa do avô. Ok. O que acontece, então, na casa do avô? Ele assistia aqueles filmes ou documentários ou programas que só não faltava escorrer sangue pela televisão, sabe? Então, às vezes a criança não está ali assistindo, mas ela está no chão brincando, e ela está ouvindo aquele tom de voz, aquela e aquilo. E aí chega na segunda-feira, estava lá com sintomas de estresse de novo. Então, vai desenvolvendo uma ativação no sistema nervoso de perigo, né? Deixa eu continuar aqui. E a gente vai guardando isso no corpo, guardando, e a gente acaba ficando prisioneiro desses pensamentos, sentimentos e sensações, que às vezes a gente nem se dá conta. E aí, quando eu encontrei essa frase do Bert Hellinger, eu falei, era tudo que eu precisava. Teve uma situação em que eu fui fazer uma sessão de neurociência numa pessoa, ela tinha aquela síndrome da perna inquieta, aquela perna que não parava de mexer, e ela falou assim, eu não quero constelação, eu quero só tratar a perna. Eu falei, tá bom, então vamos, pelo olhar da neurociência, ajudar o seu corpo a reabsorver esses resíduos de neurotransmissores de trauma e estresse. Só que estava 10 minutos aquela perna tremendo e não parava. Eu falei, bom, eu vou ter que interromper, senão vai retraumatizar. Vou ter que mandar um e-mail para os meus professores para pedir uma supervisão, porque não está funcionando aqui. E a hora que eu pensei isso, vou interromper, veio a imagem de um cavaleiro medieval. Ele se escondia atrás de uma árvore e corria, se escondia atrás de outra árvore e continuava correndo. Pela roupa, né, de armadura, tudo. Aí eu falei assim: fala para o seu corpo que aqui é mais seguro, que não precisa fugir mais. Na hora que eu falei isso, ela fez assim. E a perna parou de tremer. Portanto, era uma memória celular que estava manifestada no corpo dela, no aqui e agora, o que vinha lá de uma personalidade ou de uma ancestralidade. Teve uma outra situação em que estava uma constelação em grupo, eu estava assistindo, eu não estava. Opa, desculpa. Eu não estava constelando, nada disso, eu estava só assistindo.
e o representante, um dos representantes caiu no chão e começou a tremer, 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 como se estivesse tendo uma convulsão. Todo mundo parou e ficou assim, e agora o que que a gente faz com isso aqui? A consteladora, não era eu que estava mediando ali, a consteladora olhou para mim, como assim, e agora o que que a gente faz? Socorro! Eu levantei, fui até a pessoa que estava no chão ali, me sentei no chão e comecei a tocar em regiões onde armazenam traumas. E eu só ia falando, eu não sabia o que era uma constelação oculta, eu não sabia o tema. Eu falei, vai respirando devagar, eu tô aqui, sente o seu corpo no chão, abre os olhos. E eu fui tocando em regiões onde armazenam traumas e ajudando a reabsorver esses resíduos de neurotransmissores de trauma e estresse. Sente o tremor faz parte da reabsorção dos hormônios neurotransmissores de trauma. O cachorrinho treme quando vai para o veterinário. Eu comecei a validar o que ele estava sentindo. Não sabia nem o que era, né? E aí ele começou a diminuir aquele tremor, foi diminuindo, diminuindo, ou seja, estava reabsorvendo, fui ajudando a trazer outros hormônios neurotransmissores, dopamina, ocitocina, fui pedindo para ele olhar em volta, para ele entender o aqui e agora, para sair do vórtice de trauma, enfim, técnica de neurociência mesmo. Na hora que ele melhorou, a constelação estava parada, suspensa, todo mundo ali me olhando, eu nem me dei conta disso. Levantei, né? Ele se levantou também, com calma. Eu cheguei no ouvido da consteladora, eu falei, o que está acontecendo? O que que é isso aqui? Ela falou assim, acidente de carro. E o representante aqui é o representante do único sobrevivente. O único sobrevivente está constelando, é quem está constelando está sentado ali atrás. Então, pelo representante, a gente acessou o trauma da pessoa que estava ali constelando, né? E se isso acontece e o constelador não tem essas técnicas, o que que ele faz numa situação dessa? Tive outras situações em que eu usei muito. Ontem, por exemplo, usei bastante. Situação onde uma pessoa uma vez veio constelar, ela falou assim: minha vida tá parada, minha vida tá parada, tá tudo parado, tudo. Relacionamento, família, trabalho, não sei, eu me sinto estagnada. E eu falei, então vamos buscar isso, né? Então traz um representante para estagnação. A pessoa parou e começou de novo a ficar gelada e tremer. Era uma memória de uma cirurgia. E aí, no caso, era o aqui e agora. Não era o ancestral, era o aqui e agora. Então, quando a gente abre um campo, a gente se depara com tudo, não só com a ancestralidade, né? E existem diversos tipos de trauma. Tem o trauma sistêmico, por exemplo, uma guerra que afetou todo o sistema familiar. Transgeracional, aquele trauma que se repete todas as gerações. Todas as gerações as pessoas sofrem abuso. Trauma transgeracional. Tem o trauma do aqui e agora. E aí, quando eu achei essa frase, ó, existem traumas que são impostos pelo destino. Por exemplo, uma guerra que afetou todo o sistema familiar. Neste caso, a constelação de trauma sistêmico, por si só, não adianta. A hora que eu li isso, não adianta só eu falar para o ancestral, eu sinto muito por essa guerra, por essa dor, por essa ausência, por esse abuso, por esse luto, eu sinto muito. Isso é uma parte que faz parte da minha vinculação energética com a minha ancestralidade. Mas o que disso também está em mim, nas minhas memórias celulares, corporais, e que eu também preciso tratar em mim. Então, o exemplo do acidente de carro, eu constelei outro dia uma estudante de medicina que está indo para os 2 últimos anos da faculdade, ela falou assim, agora que começou a parte cirúrgica, eu começo a ficar gelada, eu começo a tremer, eu começo a passar mal e ninguém me entende, e aí eu tive que ir trabalhando as memórias, tanto de eu não lembro se era tataravô, era alguma coisa de guerra, o trauma dela, porque ela pequenininha também fez cirurgias, né? Ela falou, era uma cirurgia. Hoje eu sei que a cirurgia era desnecessária, que era uma pinta, que não precisava fazer cirurgia, que dava para dar uma anestesia local, fazer uma raspagem, verificar se era perigoso mesmo, para depois fazer uma cirurgia. Não, já me botaram na cirurgia para arrancar a pintinha do meu pé e nem precisava. E eu era muito pequena. E eu me senti humilhada de ter que entrar sem calcinha naquele centro cirúrgico, sabe? Uma criança muito pequenininha, né? Então,
colou esse trauma dela com os traumas do avô, bisavô, enfim, de guerra, que era, pela imagem que veio, provavelmente era uma mutilação, não sei se era campo minado, porque era na perna, e ela também, a pinta dela era no pé. Então, pessoas às vezes com síndromes do pânico, que aparecem numa constelação, crises de ansiedade, tá tudo ligado. Então, tem a dimensão emocional, mental, física e energética. E a gente precisa olhar para tudo isso junto. Não dá para separar, né? E eu achando que eu estava inventando a roda quando eu estava aí constelando essas questões, misturando a neurociência, até o dia que eu vi essa foto. Bert Hellinger aqui, de branco, como essa foto está em outra cor aqui, eu não sei dizer a cor da camisa do Peter Levine. O Peter Levine é o pai da neurociência na experiência somática, que é essa técnica que eu uso para ajudar a reorganizar o sistema nervoso autônomo, reabsorver os resíduos de neurotransmissores de trauma e estresse. O Bert Hellinger, o pai da constelação, pai entre aspas, que a constelação surgiu em Ifá, 10 mil anos atrás, no Egito, e se espalhou por toda a África, ele conheceu lá, que traz os 256 destinos ancestrais, bom, enfim. Aí outro dia, outra história, a gente conversa sobre a filosofia, a descoberta dessa filosofia. Eu vi a foto dos dois abraçados, eu falei, gente, os bons velhinhos já trabalhavam juntos, já misturavam a técnica e eu aqui achando que eu estava inventando a roda. Pobre inocente, né? Só que nos cursos de constelação a gente não aprende isso. E eu comecei a misturar porque eu já tinha a vivência da neurociência anterior à constelação. A neurociência veio antes na minha vida. E aí, mas eu comi bola, porque teve uma professora de neurociência, ela falou assim, logo no iniciante, acho que era iniciante 1 que eu estava fazendo, ela falou assim, quando eu estava lá nos Estados Unidos, no Colorado, fazendo assistência dos cursos do Peter Levine, o Bert Hellinger estava lá e eu fui constelada por ele. E eu, legal, tipo, legal. Em vez de explorar mais isso, me conta como é que foi. Eles trabalhavam. Não, eu não, né, não, sei lá, não caiu minha ficha na época. Ai, que droga. Mas enfim, passou, né? Quem sabe um dia eu consigo ter mais informações de como foi a vivência dos dois juntos lá nos Estados Unidos. A gente sabe que o Bert Hellinger trabalhou com Milton Erickson, da hipnose, né? Hipnose ericksoniana. Eu prefiro fazer os desdobramentos a partir da apometria e não da hipnose, que é mais fácil para mim, mais protegido, mas no meu ponto de vista, né? A hipnose ericksoniana dá um pouco mais de trabalho para mim, mas enfim, também eu uso o desdobramento. Mas olha aqui, eles já se conheciam. E eu achando que eu estava inventando a roda. Até parece. Tudo bem por enquanto? Então vamos lá. Tem algumas perguntas? Tem perguntas? Aí a gente para, conversa. Eu fiquei curiosa para saber quais que são as regiões aqui que armazenam trauma, Articulações. normalmente. Oi? Articulações. Articulações. E alguns traumas, Todas elas? todas elas. E algumas você tem que tomar cuidado para tocar, porque às vezes você traz um trauma aí muito profundo, que a gente chama de HI, que é ativação global de alta intensidade. E aí precisa saber tirar, né, a pessoa, senão ela fica, não morre, não morre. Se a pessoa mergulhar no trauma ali, não morre. Mas dá um trabalhinho para tirar. Vamos supor, a menina começou a ficar gelada. Se ela não me falasse, eu não percebesse pelas sensações corporais, ela ia congelar, assim, não literalmente, mas ela ia ficar catatônica ali, parada. E eu ia demorar muito para tirar ela dali, daquela situação, né? Uhum. Mas a gente aprende isso. E é fácil quando a gente sabe aonde tocar, de que forma, com qual intensidade. Tem velocidade da fala, tom de voz. Ou você induz a mergulhar no trauma, ou você ajuda a tirar. Então, mas é técnica. É técnica. Uhum. Tá? E aí eu pergunto aqui, o que é trauma? Deixa eu falar trauma, todo mundo, né? Sabem me dizer? Normalmente o trauma está associado ao evento. Então, assim, um terremoto, um acidente, um abuso, um grito, enfim. Mas, na verdade, a traumatização é como eu respondo ao trauma. Então, às vezes, o mesmo evento
afetam de formas diferentes as pessoas. Porque depende de como eu recebo isso, depende da minha genética, depende da minha resiliência, depende da idade em que aconteceu o trauma, depende de quanto tempo eu estou sem trabalhar, sem olhar para essa situação. E também o corpo, ele vai reagindo assim, pô, adrenalina. Adrenalina é adrenalina. O corpo não sabe se aquela adrenalina é por uma barata ou por um assalto. E às vezes vão acumulando traumatizações. E se a pessoa não dá tempo para o organismo dela se autorregular, às vezes uma barata é um. Às vezes a pessoa fala, nossa, precisava falar desse jeito, foi só um negocinho. Que aí é porque ativou o lobo, ativou o dragão que estava lá adormecido de traumas. Né? E às vezes fala assim, ai, que absurdo, a pessoa é uma explosiva. Não é isso. A gente está vendo só o topo do iceberg ali. A gente não sabe o que está lá por baixo, né? Muitas vezes. Então, onde os traumas se armazenam? Não é eu contar sobre o terremoto, é a sensação que eu tenho quando eu lembro do evento. Portanto, a traumatização está no sistema nervoso. E qual parte do sistema nervoso? O sistema nervoso autônomo, aquele que eu não tenho controle. Eu não tenho controle dos meus batimentos cardíacos, eu não tenho controle se minha boca fica seca, se minha pupila dilata, se minha pupila contrai, se me dá um nó na garganta, se meu peito aperta, eu não tenho controle disso. E como eu vou reagir vai depender de toda a fisiologia. Tudo que está aqui, né, transbordando, é como eu vou reagir. Dúvidas por enquanto? Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Tá? Ótimo. Olha só. Então, aqui a traumatização, ela tá no sistema nervoso autônomo, e às vezes a gente fica num looping, né? Eu lembro uma constelação mês passado, acho, em que a representante, ela começou, ai, eu não aguento, eu não tô aguentando, eu não aguentando ficar aqui, e ela pegava qualquer coisa que estava na frente dela e começava a cheirar, eu falei, o que que é isso? Né? Ela, qualquer coisa não, tinha um negócio, né? E ela cheirava, eu falei, o que você tá cheirando? Ela falou assim, alfazema, alfazema, e ela tremia, e ela falou assim, o que que você tá sentindo? Ela não conseguia nem falar, porque ela não conseguia entrar em contato, ela estava representando um papel numa constelação, e ela começou a ficar tão aflita, porque ela não está acostumada a sentir dor. Ela entrou num papel de uma pessoa que tinha sofrido um infarto, e eu não sabia. Aliás, ninguém sabia do sistema que aquela pessoa tinha morrido de infarto. A gente foi chegar na ancestralidade e foi a forma que a pessoa morreu. E a outra não dava conta. E depois ela me contou, nossa, é que eu tenho crise, eu tenho ansiedade, crise de ansiedade. E aí começou a vir os sintomas, então colou como gatilho, o passar mal. Eu falei, então você precisa de neurociência para tratar isso. Não, eu já trato com terapia. Então, a terapia, a psicoterapia, ela vai trabalhar o mental, o entendimento. Eu estou falando da fisiologia, do batimento cardíaco, dessa aflição, desse tremor que você começou a sentir, que é importante. Quanto mais você treme, mais o seu corpo está reabsorvendo os resíduos de trauma e estresse. Mas ela não, ela aprendeu assim que eu preciso controlar, eu preciso controlar, eu preciso controlar. Quanto mais controla, pior fica. É como se tentasse controlar uma cachoeira. Porque o cérebro dela, pelos sintomas do ancestral da outra família, ativou uma dor no peito e colou numa dor dela. E aí aquilo, quanto mais tenta controlar, pior fica. Quanto mais você se permite sentir, melhor você fica. Por quê? Se você está sentindo, você está permitindo com que o corpo reabsorva aquilo. Eu, por exemplo, quando eu operei, acho que foi o apêndice, e aí começou a me dar uma coceira logo depois da cirurgia, e aí eles vieram lá com antialérgico. Eu falei, não, não vou tomar. Não, mas como pode estar coçando, tem que tomar uma alergia. Vai que eu tive, sei lá, estavam com medo que eu tivesse alergia a algum medicamento. Eu falei, não, eu não vou tomar, pode ficar tranquilo. Tive que assinar um termo que eu me recusei a tomar um antialérgico. Mas eu sabia que na anestesia diminui tudo, inclusive a circulação sanguínea.
Quando os vasos sanguíneos, até da periferia da pele, voltam a dilatar e volta a passar sangue, dá a sensação de coceira. Eu falei, bom, eu vou coçar porque tá coçando, mas eu sei que que eu não vou arrancar minha pele aqui, tá tudo bem, não é alergia. E aí eu assinei que eu me recusava a tomar antialérgico, né? E também começou a dar tremor depois da cirurgia, claro, né? Diminui até a temperatura numa anestesia, diminui tudo. E eu me permiti tremer e sentia o tremor. E eles vieram com remédio para parar o tremor. Eu falei, não, não quero, não vou tomar. Não, nem vem com essa injeção para cá, não vou tomar isso, não adianta pôr no meu soro. Tive que assinar também. O tremor é um sinal, é um sinal de que o meu corpo está reabsorvendo tudo aquilo. No caso, ninguém quer ser operado, mesmo ninguém quer ser cortado, mesmo sabendo que é necessário, é um risco. Então, tem ali uma ativação de eu não quero no corpo de todo mundo, mas a química, né, a anestesia que paralisa tudo. Então, tinha duas paralisações, a emocional e a paralisação química da anestesia. E quando o meu corpo estava tremendo, ele estava reabsorvendo todos esses resíduos. Portanto, eu ia ter menos sintomas de estresse pós-traumático, porque eu estava me permitindo tremer, sentindo o felt sense, prestando atenção na sensação que eu estava sentindo. Então, eu estava reabsorvendo, meu corpo estava reabsorvendo tudo aquilo. Tem uma pesquisa de um médico americano, ele chama Dr. Eugene Gendlin, e ele mostra aqui, comprova, que 100% do sucesso terapêutico, 100%, depende de sentir as sensações no corpo. Então, quando fala da raiva, é diferente de quando eu lembro da situação aonde eu sinto a raiva no meu corpo. Então, quando você lembra da situação X, o que acontece agora? Nossa, me dá um aperto no peito, um nó na garganta, meus dentes começam a trincar. Sente isso. Só quando é dente, a gente fala, põe na mão para não trincar, né? Porque dentista é caro e dói, enfim. Mas se a gente, às vezes, não se dá conta disso, a gente fica num looping de emoções, de comportamentos inoperantes, repetição de padrão. E aquele sentimento, assim, por exemplo, eu não valho nada, ninguém vai gostar de mim, eu tô sempre sozinha. Se o terapeuta não consegue chegar na raiz, na emoção que determina tudo isso, a gente não consegue sair do lugar. A gente fica nos sentimentos pequenos. Ah, porque aqui na ilha usam crack. Ah, porque aqui os 5 vulcões estão ativos. Ah, tudo isso, na verdade, estava ligado a uma emoção central. E isso determina como a pessoa enxerga a vida, o mundo e o sistema de crenças dela. Então, não adianta as pessoas vêm às vezes e falam assim, pensamento positivo. Mas tem uma raiz tão profunda, uma dor tão profunda, que é até, não sei nem que palavra usar, quando fala, pensa positivo, a pessoa está num sofrimento. É tóxico você falar isso. Eu não sei se é tóxico a palavra, mas não é nada adequado, porque você não ajuda a pessoa. Ela não se sente acolhida, né? Vou dar um exemplo aqui de gatilho. Vamos supor que passou por um assalto. O assaltante tinha, sei lá, boné azul. E passou, ficou tudo bem, já entendeu, fez terapia, tal. E toda vez que vê alguém com um boné azul na rua, sei lá, depois de anos até, o coração dispara. Peraí que minha gata pegou meu colar. O coração dispara. E aí a mente fala assim, mas é uma mulher, não é nenhum homem, é mais baixinho, mais gordinho. Por que que meu coração disparou? Porque aquilo ali foi o gatilho daquela memória que, portanto, não está resolvida. Você entendeu, processou, ficou tudo bem. Não vamos mais falar nesse assunto, mas não é o falar, é reabsorver esses resíduos de hormônios e neurotransmissores de trauma e estresse, que fazem toda a diferença. Faz sentido isso? Já se depararam com sensações assim? Já. Onde você acha que resolveu e de repente renasce o dragão lá do fundo do poço. Uhum, Pois é. sim. E as camadas parecem infinitas às vezes, viu?
Às vezes é desanimador, para te falar a verdade. Às vezes é o quê? Desanimador, porque essas camadas são infinitas, parece mesmo. Parece. Mas vai melhorando, vai melhorando. Quando a gente trabalha o corpo junto, o trauma junto. Porque, por que que a gente bloqueia o sentido? Por que que fica armazenado? Por que eu digo que no fundo do poço tem um porão? Porque às vezes a gente não consegue processar a dor, ela é tão intensa, a gente tenta controlar, né? Não vou sentir, não vou sentir. Tem uma colega de neurociência que ela estava no táxi, o táxi bateu, então ela sabe como ela permite a liberação disso no corpo dela. O táxi bateu, ela só conseguiu sair do carro, não sei qual foi a gravidade, sentou na calçada e começou a tremer e chorar. Ela estava se e prestando atenção nas sensações, sentindo ali. O guarda foi no McDonald's, comprou um sorvete para ela, não chora, moça. Falou, não, eu preciso chorar. Eu preciso pôr para fora. A gente leva uma fechada no trânsito, nem treme, continua dirigindo. Foi insultado, alguém agrediu você, você engole e continua. Sabe, a gente não dá tempo para o nosso organismo se reorganizar. Desde criança, não foi nada. Então, a gente não consegue validar as sensações corporais. Eu lembro de um dos professores de neurociência que ele falou que ele estava no shopping e uma senhora tropeçou na escada rolante, caiu, e estava ela e a filha, uma senhora de idade. Ele falou assim: não consigo cuidar das duas. A filha da senhora, que devia ter uns 50 anos mais ou menos, ficou apavorada e chama a ambulância, ficou apavorada, apavorada. E a senhorinha lá, de uns 70, 80 no chão, ele falou: vou ter que escolher, eu vou cuidar da senhora, né? Então ele foi ajudando, ó, sente, isso foi um susto, sente o seu corpo, respira devagar, vamos sim, sente os pés. Foi ajudando ela a ter uma percepção corporal de que ela realmente estava bem. Quando a ambulância chegou, precisou levar a moça e não a senhorinha. Porque assim, ela estava tão. Que ela começou a entrar em pânico. E ele só regulou o sistema nervoso. Claro que vai para o hospital para ver se não quebrou nada, tá, mas ela estava fisiologicamente regulada ali e não ativada na dor, né? Então a gente muitas vezes não consegue processar dor porque a gente é criança demais, ou é um trauma intrauterino, ou é tão grande a dimensão que a gente não dá conta, por exemplo, um terremoto, um tsunami, algo que é um acidente, abuso, a gente não tem, perde o controle disso. Muitas vezes, quando é muito intenso também, liberam hormônios que fragmentam totalmente a memória, que são hormônios anestésicos, para a gente justamente não sentir de tão impactante que é. Então, ai, por que que eu não processei na hora? Às vezes não dá mesmo. E tudo bem, mas é importante saber que é possível tratar. Mas se a gente não trata, tudo vira gatilho, né? Tudo começa a acordar um leão dentro da gente. E muitas vezes o que acorda um leão dentro da gente é um chefe. A gente sabe hoje que 93% das causas de demissão não são por competências técnicas, é por problema emocional, que a pessoa não consegue ali lidar com situações emocionais na empresa, com os colegas de trabalho. Isso é causa de demissão, e 93% é por isso. E não porque a pessoa não tem nenhuma competência técnica, muito pelo contrário, né? Então, às vezes, a gente fica num looping, né? Essa pessoa vai me ferir, eu não mereço. Aí vem um comportamento de evitação, um comportamento antissocial, mas a causa que rachou esse coração aí foi, às vezes, um abandono. E às vezes não foi um abandono de fato. A criança estava com febre, a mãe demorou para chegar na escola, a criança se sentiu abandonada. Às vezes não foi um abandono, ou às vezes foi, né? Às vezes foi uma separação, às vezes onde já vi casos assim que de criança ir muito mal na escola, porque os pais se separaram e a nova esposa do pai, a madrasta, impedia que ele entrasse em contato com a própria filha. Então ele só mandava mensagem no aniversário, Natal, ponto, mais nada. E aquela menina foi se fechando, se fechando, se fechando. Era assim o olhar e a expressão de tristeza numa criança de 10 anos, né? E aí, mesmo constelando que era a história dele, que ele, né, era a opção dele, enfim, trabalhou tudo aquilo na constelação, ela não melhorou. Melhorou quando tratou com neurociência.
porque ela pôde reabsorver tudo aquilo, colocar a expressão dela para fora, e aí ela melhorou. E aí ela começou a ir bem na escola também, porque estava começando a decair as notas. Lógico, ela estava fechada numa dor. Ah, ela tem déficit de atenção. Não, ela estava prestando atenção na dor dela, que estava muito intensa, né? Então, o nosso erro, muitas vezes, é pensar em evitar essa dor. E a gente não consegue evitar. A dor está aí, né? E aí a gente fica girando em círculo até a dor se exaurir, como, por exemplo, no caso do Chico Bosco, que falou desse lobo, que acorda, aquela carnificina, você ataca todo mundo, para que a energia, a gente volta a ter força de novo, para um novo gatilho, e aí entra nesse looping e não sai disso. Então, o sistema, essa dor não sai do sistema, ela fica esperando uma próxima oportunidade para que a dor se resolva, ganhe energia de novo para poder sair, e aí a repetição do padrão, né? Esses dois exemplos eu já dei. Eu amo essa frase da Clarice Lispector. Ela fala assim: pensar é um ato, sentir é um fato. Então, quando eu falo sobre a raiva, eu não estou sentindo a raiva. Então, quando eu sinto a raiva, a dor, o medo, a tristeza, a alegria no meu corpo, de fato, eu estou trabalhando. Eu estou me trabalhando. Tá fazendo sentido por enquanto? Tá. Muito bem. Então, às vezes, a gente fica aí ficamos presos nesse looping de pensamentos, sentimentos e comportamentos inoperantes. Precisamos colocar consciência e atenção no corpo, buscar o sentimento raiz, né? Buscar essa trilha neural. Vou dar um exemplo disso. Imagina que o nosso cérebro seja vou fazer uma comparação, né? Uma floresta. E ali tem uma trilha. De tanto passar pessoas naquele determinado lugar na floresta, ela forma uma trilha e fica fácil de passar. É a mesma coisa no nosso cérebro, de tanto ter medo, sentimento de vítima, de tanto passar ali neurotransmissores e hormônios, vira uma avenida super facilitada dentro do meu cérebro. É facinho eu ativar aquelas emoções. Mesma coisa assim, eu aprendi a somar. De tanto fazer contas, tem algumas coisas que eu somo de cabeça. Eu facilitei o circuito da soma. Agora eu vou aprender a multiplicar. É outro circuito. Aí cansa, dá dor de cabeça, a criança não quer porque é outro circuito neuronal. Mesma coisa para as emoções. Então, sentir medo, raiva, tristeza, um monte de coisa negativa ali. Tá uma avenida fácil no meu cérebro. Qualquer coisinha passa facilmente ali, libera hormônios e neurotransmissores facilmente. Onde vão agir, por exemplo, os medicamentos para isso? Eles vão impedir a reabsorção dos hormônios de bem-estar e prazer, né? Então, impede a reabsorção da serotonina, da dopamina, e aí eles ficam circulando mais no corpo. Mas eu não estou criando trilhas de bem-estar e prazer. O que faz a neurociência? Ela vai ajudar a reabsorver esses resíduos de hormônios e neurotransmissores de trauma e estresse e vou permitir a abertura de novas trilhas neurais. E aí eu vou conseguir, quando vier novamente uma dor, porque elas vão acontecer, nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos. Quando vier essa nova dor, seja ela uma fechada no trânsito, um fora de um relacionamento, enfim, aí o corpo consegue um escape, ele tem por onde sair disso, né? A gente consegue interromper esse ciclo com a reabsorção dos hormônios e neurotransmissores e liberar hormônios de bem-estar e prazer. Dopamina, ocitocina, serotonina, enfim. É uma oportunidade de cura. Tudo bem por enquanto? Sim, Sim, fala. eu tô aqui pensando, só pensando. Muito bem. Já falei do Dr. Eudine na Universidade de Chicago, ó, que ele comprovou que 100% do sucesso terapêutico depende de sentir a sensação no corpo, que ele chama de focalização, né? Você coloca um foco
na sensação sentida, o felt sense, e provou que o sucesso terapêutico depende disso. Interessante que eu sempre fiz terapia toda a minha vida desde criança, e quando a neurociência começou a entrar na minha vida, eu fiz muitas sessões, mesmo porque nós somos obrigados a fazer muitas sessões para certificação, enfim, mas porque também me ajudava muito, né? E a minha terapeuta falava assim, nossa, como começou a ficar diferente o seu processo? Como você começou a crescer mais dentro da terapia? Porque eu não só falava do que tinha acontecido, eu sentia aquilo no meu corpo, seja raiva, o que fosse, a emoção que viesse. Eu me permitia sentir no corpo. E isso dava um salto gigantesco, gigantesco. Outra coisa. Às vezes o cliente vem, que nem a menina ontem, assim, ai, ela mandou um áudio, né, antes da constelação. Eu quero trabalhar isso, aquilo outro. Ela tava assim, sabe quando a pessoa tá tirando pra tudo quanto é lado, ela tá totalmente perdida? Então vamos começar pelo corpo. Coloca um representante para o seu inconsciente e deixa vir. Aí começa a ficar gelado, nó na garganta, aperto no peito. É o campo ali que está mostrando, porque a mente dela está buscando tanta coisa que a gente não sabe nem por onde começar. São várias camadas de cebola. Então, quando a gente usa a neurociência, a gente consegue ler o campo de uma forma muito mais assertiva. É onde está ali o que precisa ser trabalhado naquele momento. Então, às vezes a pessoa não, e ela, uma outra moça falava assim, não, mas eu preciso trabalhar minha relação com os meus filhos. Eu falei, então, mas a gente começou pelo corpo, e o corpo mostrou outra coisa. Seus filhos vão vir numa outra camada, a gente vai trabalhá-los depois. Porque não adianta a gente tentar trabalhar uma coisa, se tem outra ali no topo, gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda. Então, a diferença da gente se manter estressado ou não é fazer com que o corpo se autorregule. E é essa a minha proposta, né? Que a gente já conversou. E a constelação, ela foi muito melhor quando a gente usa a neurociência. Se eu não fosse a neurociência ontem, aquela menina ia ficar travada no trauma, né? E uma coisa interessante aqui, peraí. Deixa eu passar um depoimento. Eu até separei aqui. Vocês estão vendo a tela agora? Sim? Eu vou Edilane, tudo bem? Espero que sim. Nossa, eu não vejo a hora de fazer minha outra constelação com você. Eu fiz em dezembro, acho que não, dezembro, acho que eu fiz uma contigo. Meu, abençoado. Minha vida é outra. Aí ficou umas questões a resolver, que eu quero um dia te chamar online mesmo, pra gente alinhar o que eu vou constelar. São duas questões, assim, que eu gostaria muito. Aí eu vou ajustar direitinho pra final de maio, junho, pra gente tá fazendo. Online mesmo, igual você fez da outra vez comigo. Foi maravilhoso. E ainda tá tudo se reverberando, graças a Deus, muita coisa, minha visão é outra da vida, de tudo. E o meu é complicado, porque, um pouco, né? Porque é uma bifurcação, até da parte dos ancestrais, porque eu sou filha adotiva, né? E todo mundo só vê a parte da minha mãe de criação. E eu nunca me aprofundei igualmente a você, que foi lá nos meus ancestrais, de tudo, da minha vida, né? Foi muito efetivo. Olha, eu agradeço sempre você, viu? Gratidão. Verdade, assim, eu falo, gente, pode ter inúmeras, mas sempre tem uma pessoa, uma consteladora que é única e Deus permite pra gente, não sei explicar. Porque eu já tinha feito com outras pessoas e não foi tão efetivo quanto a sua. Mas logo eu marco, tá? Um beijão, fica com Deus. Elaine, querida, eu quero só te agradecer imensamente mais uma vez por hoje. Eu tenho certeza que tudo aconteceu como tinha que acontecer. Não vou passar todos, não, senão coitado de vocês. Cara dela. Bom, e aí, como é no sentido assim que a gente tem aquele terapeuta que vai lá, que também o cliente também tem que estar disposto, né? Porque muitas vezes ele está preso naquela zona de conforto desconfortável, mas ele tem benefícios secundários, assim, todo mundo olha para mim, todo mundo cuida de mim, eu sou muito visto, querido, amado pelas minhas dores, chama atenção pelas dores. Aí não tem terapeuta que faça milagre, né? Mas quem não gostaria de ter uma pessoa que ajudasse realmente o cliente, né, a sair daquela dor? E quando eu achei esse vídeo aqui, eu falei, é isso que eu quero que todos os terapeutas do planeta sejam. É um soldado paraquedista americano que ele parou de andar depois de um acidente, né, nas guerras aí na Força Aérea, e todo mundo desistiu dele, com exceção de um professor de yoga, que foi até o final e fez com que ele se
deu toda a sustentação, assim, para que ele voltasse a andar. Vou passar esse vídeo aqui um pouquinho. What are you doing? He sent me those first two pictures with the knee braces, the back brace, the canes, 297 pounds, and his belly was out to here. I was thinking, God, I'm gonna help that guy. When you get what you want, not what you need. When you feel so tired you can't sleep. Stuck in river. When the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Let it be well. That's Much later, I don't hold things up, don't fall, and I'm not gonna do that right now. But I'm really pleased with this. And I just want to share this with everyone. Thanks a lot. You're too in love to let it go. But if you never try, you'll never know. Here's where I'm at now. What you will. Someday. Tá passando o vídeo? Porque a tela não tá compartilhada, eu tô vendo só vocês. Não viu nada, então? Eu só vi agora o finalzinho, mas eu já peguei, eu acho que eu peguei o. Você chegou a ver, Tereza? Vi? Viu? Agora? Ah, sei lá o que aconteceu. Então, enfim, peraí. Interrompi o compartilhamento, né? Interrompi. Vocês estão só me vendo. Ó, então vamos lá. Bom. Tá fazendo sentido tudo que a gente está conversando aqui sobre a Para traumatização? mim, muito. Que bom, fico muito feliz. Bom, e aí eu peço agora a autorização de vocês para a gente conversar aqui sobre a proposta que eu tenho. A Tereza já se inscreveu, né? Já é aluna aqui. Mas é que muita gente trava aqui nisso, né? Nessa parte da neurociência que faz parte e que o Bert Hellinger já trabalhava na constelação
e a gente nem sabia, né? Não sei por que que não... É que ele não modulou o método. Ele só constelava, pegava o microfone e explicava aquela constelação. Então, ele talvez não tenha falado tanto da neurociência, não tenha modulado o método. O Peter Levine não. O Peter Levine, ele modulou o método dele. Bom, quem escrever aqui no chat... Bom, são só vocês três, mas então você vê quem quer, né? Quem quiser aqui, eu quero liberar um capítulo do meu livro que fala da constelação, que fala um pouco disso. Então, quem quiser, me manda um oi no chat que eu mando também uma parte um capítulo do meu livro que fala sobre isso. E aí eu anoto aqui se vocês vão querer. Então, a Renata, vamos mandar para a Renata o capítulo do livro. A Karen também. Ótimo, já está anotado aqui. Tá? Ótimo. Bom, os custos de uma constelação. Tem constelação que custa aí de R$ 300 a R$ 4.000, dependendo da experiência do constelador. Eu tenho uma cliente que ela foi para a Europa para buscar uma terapeuta, uma consteladora super famosa e chegou lá e falou: seu campo está tão confuso, não vou conseguir. Mandou a menina de volta para o Brasil. Felizmente, eu consegui cuidar disso, mas assim, por quê? Porque eu uso outras técnicas que muitas vezes a gente não se dá conta. E eu vou fazer, não se dá conta de que aquilo que está atrapalhando. Então, através da neurociência, eu consigo perceber melhor as coisas e ajudar o cliente de uma outra forma. Deixa eu ver como é que eu diminuo aqui, peraí. Gente, começou ruim com a tecnologia. Eu queria fazer uma coisa, fiz outra. Piorou. Voltou, muito bem. Compartilhar tela é o que eu quero. Amplia aqui. Muito bem. Então, no final de semana que vem, dia 1 e 2, e dia 8 de julho, então sábado e domingo, e o outro sábado, das 10h30 às 4h30, nós vamos fazer uma imersão em neurociência para aprender a usar todos esses recursos dentro do âmbito terapêutico. Ah, mas só vai poder usar na constelação? Não, em qualquer área terapêutica. Você está lá com o seu cliente numa massagem, se você é terapeuta corporal, e ele começa a congelar, ficar ativado, enfim, por que não usar isso, né? Numa psicoterapia, seja a técnica que for. Claro que a minha área é constelação, então eu vou dar exemplos de constelação, mas a neurociência, ela é a parte que vai regular as memórias celulares de todo o sistema nervoso autônomo. Será 100% online, são 3 dias de imersão, tá? Então, às vezes aparecem situações de abuso, que aí começa uma memória celular, que nem a menina que entrou em contato com um infarto da constelação da outra, e, na verdade, ativou o pânico dela, né, a ansiedade dela. Cirurgias, abandono, cesarianas, déficit de atenção situacional, que são das situações do ambiente e não neurológico, medo, por exemplo, de sangue, que nem aquela estudante de medicina, acidente, lutos, separações, mudança de escola, mudança de casa, mudança de cidade, enfim. E aqui eu faço uma comparação. Tem um constelador aí bem famoso, eu constelo há 17 anos. Ele está antes de mim, né, já no mundo da constelação. O módulo, cada módulo dele custa 3.600. A título de comparação, eu questiono o resultado não pela parte da constelação, mas porque não usa apometria, não usa neurociência. Então, algumas coisas, às vezes, ficam lá com aquela caixinha de Pandora aberta, né? Meu módulo custa R$ 1.058. Se não fosse, o problema não fosse dinheiro, quem se inscreveria agora, se o problema não fosse dinheiro?
A Renata, querida. E eu vou fazer uma oferta especial para quem está aqui hoje. Tem um bônus ainda no dia 8, que seria a mentoria por R$ 83, sai gratuito. Tem algumas aulas extras, que são alguns cortes de outras aulas que vão como gravadas também. As aulas ficam gravadas durante um ano, você tem acesso às aulas gravadas durante um ano, com mais de 18 horas de conteúdo. Tem os bônus, certificado, material didático, acompanhamento meu, grupo de estudos para troca de atendimento entre os clientes, entre vocês, né? Com a minha supervisão, garantia de 7 dias. Vamos supor, pintei o cabelo de verde, você não gostou, quer o dinheiro de volta, não precisa nem me dar o motivo, né? O WhatsApp de suporte, assim, olha, eu tô com uma dificuldade aqui, aconteceu tal coisa, vamos marcar um horário para fazer uma supervisão, vamos juntar os alunos, ou a gente vai constelar em grupo, vamos nos atender em grupo, a Elaine pode participar, tudo isso faz parte, tá? Então, apenas hoje, para quem tiver interesse, tem um desconto de 53% nessa imersão. Então, o preço original de R$ 1.058 sai em 12 parcelas de R$ 52,81 ou R$ 497 à vista. De 1.058 ou 12 parcelas de R$ 52,81 ou 497 à vista. Mas isso é hoje. Se a pessoa me ligar amanhã, já é o preço original, que é 1.058. E aí, quem quiser, pode fazer uma proposta, do tipo assim, eu quero uma parte em dinheiro, outra parte no crédito também. Só me mandar no WhatsApp, não no chat, porque aí eu não vejo o que está aqui, né? Porque quando apaga a gravação, o chat não sai. Então, me manda no WhatsApp, eu quero, e a forma de pagamento. E eu estou disponível para tirar dúvidas. Eu só tô vendo aqui, tem que ser agora ou é hoje até mais tarde? Hoje. É só hoje esse valor, né? E uma dúvida que são 3 dias, todos os 3 de final de semana. Se não der para assistir, então elas vão ficar gravadas, é isso, né? Isso, mesmo que você assista, elas vão ficar gravadas para você assistir por um ano, quantas vezes você quiser. Deixa eu voltar lá na... Ó, tem bônus, né, que eu tô dando a mentoria, sai gratuita, algumas aulas extras são bônus. Você já ganhou também um capítulo do meu livro, que eu já vou te mandar. Certificado, material didático, acompanhamento meu, grupo de estudos, garantia de 7 dias. São 3 dias de imersão, das 10h30 às 4h30. Claro que a gente para uma hora para almoço, por favor, não é assim também. Acesso a um ano às aulas gravadas, com mais de 18 horas de conteúdo, e o WhatsApp de suporte. Tudo isso faz parte do curso. Certo? Mais alguma dúvida? Pode mandar a forma de pagamento. Eu quero a forma de pagamento que eu envio o link também do cartão de crédito. Tá? Ou se for à vista, eu mando o Pix. Eu posso te fazer uma pergunta a respeito da técnica em si? Pode, lógico. Essa é uma técnica que ela é utilizada só junto com a constelação ou ela é uma técnica que ela é utilizada por ela mesma? Tipo assim, eu tenho uma situação que me desencadeia uma dor profunda física. Ela é usada para isso ou ela é sempre junto com a constelação? Não, ela pode ser usada separadamente. Que nem a moça que veio trabalhar a perna inquieta. Ela falou, quero só neurociência. E eu podia, só pela neurociência, ajudar o corpo dela a reabsorver. Era o que eu estava fazendo. Ela falou, não quero constelação. E eu estava ali ajudando o corpo dela a reabsorver aqueles resíduos. Só que aqueles resíduos de hormônios neurotransmissores não eram do aqui e agora, não era algo intrauterino, primeira infância, uma cirurgia, nada disso. Era algo que vinha de uma ancestralidade. Aí, neste caso, eu precisei desse identificado ancestral. Tanto é que eu nem contei para meus professores, são todos médicos americanos, vou falar, olha, a perna ficava agitada por causa de um soldado medieval, eles vão me deixar de louca, né? Porque a técnica é ensinada só para os gatilhos
de memórias celulares do aqui e agora, eles nem citam isso, né? E Mas eu no- comecei a... No caso, se você não tivesse essa facilidade que você tem de acessar essas memórias ancestrais, porque não é todo mundo que tem, como é que ficaria a utilização dessa técnica sem essa visualização, sem esse insight desse soldado correndo e se escondendo? Então, ali eu estava usando todos os recursos que eu tinha aprendido em neurociência. E eu ia interromper porque não estava funcionando. Entendi. Eu ia interromper e pedir uma supervisão. Uhum. Mas eu acho que foi o anjinho da guarda que foi lá e falou assim, ó, às vezes a memória celular não é do aqui e agora, às vezes ela é um gatilho de uma memória ancestral. Mas teve muitas técnicas. Teve uma vez um rapaz que ele falava assim, ele chegava perto da mãe dele, ele sentia cheiro de carniça, ele não conseguia chegar perto da mãe. E eu falei assim, eu preciso tratar isso. E foi com neurociência que trataram. Mas trataram de uma forma tão... Foi assim, e aí descobriu que ele tinha um irmão gêmeo que morreu no útero. Tudo bem, nasceu ele, depois fez a raspagem, tirou o irmão que tinha morrido, mas ele conviveu ali por um tempo, não sei quanto tempo, com o irmão morto. Então aquele cheiro Uhum. de decomposição impregnou nele de um jeito que ele não conseguia chegar perto da mãe. Ele associou com a mãe. É um trauma do aqui e agora, no período gestacional. E aí, como foi lindo aquele tratamento, né? Imagina o seu irmão do outro lado do rio, no mundo dos mortos, e nós vamos aqui entrar nesse barco, eu vou junto com você, para se despedir dele. E então se imagina entrando no barco, aí o coração aperta, aí a gente vai regulando e absorvendo os hormônios neurotransmissores do aperto no peito. Entra mais consegue sentar no barco. O que está acontecendo no corpo agora? Nossa, vem um nó na garganta. Regula isso. E aí vamos devagarzinho nesse barco, bem lentamente, até chegar a outra borda. A hora que ele chegou na borda, do outro lado do rio, na margem do outro lado do rio, foi uma história, uma metáfora, um jeito que encontraram para ele se despedir emocionalmente do irmão, mas o tempo todo regulando o sistema nervoso dele. Sente o coração, sente o peito, sente o nó na garganta. E presta atenção na sua respiração. A hora que chegou lá, ele já estava... Então, mentalmente, ele deu esse abraço e foi voltando e regulando o corpo. A hora que acabou a sessão, ele estava tão leve. Imagina a sua mãe agora, o que você sente? Nossa, não vem o cheiro, não vem o cheiro, eu tenho vontade de abraçá-la. Então, foi não sei nem que nome dá, foi uma teatralização, uma dinâmica ali para conseguir chegar lá. Teve uma outra moça num terremoto no Chile, que ela assim, a sensação era de morte, então ela ia subindo uma escada dourada até o céu. Acho que São Pedro mandou ela voltar, né? Então, sobe um degrau, sente o coração, tremor nas pernas, aí vai regulando o sistema nervoso. Mais um degrau, porque ela quase morreu. A sensação era de quase morte. Aí trabalhou a culpa, porque teve gente que morreu ao lado dela e ela não conseguiu fazer nada, então é a chamada culpa do sobrevivente. Então, é meio que uma constelação, a forma de atuar, sim. Mas a gente não estava trabalhando ancestralidade, não trabalhando nada disso. Talvez quando trabalhou a culpa do sobrevivente, quando trabalhou a morte do irmão, o despedir do irmão, sim, né? Mas isso pode ser usado em outras técnicas terapêuticas, como a hipnoterapia, enfim. Às vezes, Uhum. por exemplo, um terapeuta corporal, ele toca, massagem, ele toca no corpo da pessoa, ativa uma sensação, uma memória, que ele precisa ajudar a reorganizar o sistema nervoso, senão a pessoa sai pior, a pessoa sai ativada. Toca numa região, de repente, é onde a pessoa sofreu um abuso. E aí aquela memória começa a vir, começa a dar falta de ar, tudo isso aí a gente precisa ajudar, e não é uma constelação. Que a gente pode agregar ou não, dependendo do caso. Naquela moça que a perna tremia, eu não fiz uma constelação, eu só falei, fala para o seu corpo que aqui é mais seguro, e não precisa fugir mais. Aí ela entendeu que era do passado. Eu nem sei se racionalmente ela entendeu, se eu falei aquilo para aquele ancestral, né? E aí a perna parou de tremer.
Eu não entrei na guerra, nos motivos da guerra, eu não constelei a guerra, enfim. Não sei se eu te esclareci. Esclareceu sim, obrigada.